Não sei se você já teve a sensação de pura angústia no transporte, de ônibus, ou no trem, ou no metrô. Eu moro aqui em São Paulo, e a região que eu vou trabalhar, os trens estão sempre lotados, as pessoas estão sempre reclamando da família, dos colegas, enfim, do trabalho, da escola, da faculdade. Enfim, eu tô aqui para sugerir algo melhor que a gente possa fazer nesse momento do transporte. Eu li faz tempo esse livro aqui, ó, que é Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. Eu não sei falar o nome dele corretamente, é um cara alemão. Ele estava no contexto de nazismo, na Alemanha nazista, e eu não sei muito da história dele. Ele é um cara bem famoso, fizeram um filme dele, tal, porque ele entrou junto com uma conspiração para derrubar Hitler. Só que no final, ele não é um livro político, né? Vida em Comunhão não é um livro político. Esse livro, ele acaba pegando muito na questão da rotina, a rotina que deveria ser para um cristão. E nesse contexto, ele abriu outra igreja, que chama Igreja Confessante. Eu entendi que ele também liderava um seminário teológico na Alemanha. Eu suponho que os alunos deles meio que moravam nesse lugar e eles tinham tempo para trabalhar, sair desse lugar e tinham um momento dele voltar. E aí ele tinha sugestões aqui, uma sugestão para toda a cristandade aqui, né? Lembrando, ele é luterano e ele tá naquele contexto lá de Segunda Guerra Mundial. Ele sugere de, quando ao acordar, ler algum tipo de salmo, ter algum tipo de oração já no seu próprio quarto, antes de encontrar os seus colegas. Depois, com os colegas, terem outro momento de oração, de leitura bíblica, de hinos, né? De confessar pecados uns com os outros também. E aí, depois disso, ir trabalhar, né? Essa é a sugestão dele. E na volta, entregar também para Deus, né? Ter um momento de leitura bíblica, ter um momento de oração. E também antes de dormir também, ter um momento de oração, entregando tudo que você fez para Deus. E nesse aplicativo que eu vou te mostrar, leitura bíblica de um ano, ele sempre começa com um salmo, e aí ele coloca um pouquinho do Velho Testamento, coloca um pouquinho do Novo Testamento, e termina com Provérbios. Salmos e Provérbios são livros de sabedoria. Eu li esse livro no começo do ano, são 100 páginas, eu não estou no contexto dessa galera, para conseguir acompanhar, mas como que eu aplico melhor o contexto da leitura bíblica para mim, para minha vida. E o transporte público é o momento da qual eu tenho a opção de escolher se eu quero ouvir uma música, se eu quero ouvir uma pregação, se eu quero ouvir qualquer besteira na internet, e eu tenho esse espaço de leitura. Não sei se você, que nem eu tenho dificuldade de ler. Às vezes eu leio uma palavra, releio a mesma palavra, acabo não entendendo, volto para a mesma página. E eu fico muito tempo no transporte, e aí eu tenho esse tempo de voltar para a mesma frase e demorar muito tempo no mesmo texto. E a leitura bíblica se encaixou nesse momento do transporte. Eu já vi muita galera assim, sentada no transporte apertado com a Bíblia na mão, lendo assim quando era mais novo e até ultimamente. E eu tô feliz que agora eu pertenço a essa turma, que eu estou junto com essa galera. Se você tiver o mesmo que eu tenho aqui, do mundo cristão, tá na página 55. Aqui ele tá falando sobre... Não importa o quanto você é culto ou não, ou quanto você não sabe, o dever de todo cristão é conhecer bem as escrituras. Eu acho que eu resumi, mas eu vou ler, tá bom? Espero que você não desista de mim por enquanto. Enfim, vamos lá. Uma vez que Deus decidiu agir em nosso favor nas Escrituras, é apenas lá que encontraremos ajuda. É apenas a partir das Escrituras Sagradas que aprendemos a conhecer a nossa própria história. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus e o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos aprender a conhecer as Escrituras outra vez, seguindo o exemplo dos nossos pais, os teólogos da Reforma. Para isso, deveríamos investir tempo e não poupar esforços. Ele dá alguns exemplos que as pessoas leem um texto e tomam atitude contrária às escrituras, né? Bem generalizando aqui o texto.
E aí eu vou trazer a última frasezinha aqui nesse contexto. Agora, se alguém não quer aprender a lidar com as escrituras de forma independente, por que independente? Você precisa ler independente do seu conhecimento. Com a sua leitura de mundo, você vai lendo e você vai interpretando conforme a sua leitura de mundo. Então, se alguém não quer aprender a lidar com as escrituras de forma independente, sem depender dos outros, esse não é um cristão evangélico. Enfim, é duro. O Bonhoeffer, ele está num contexto, né? Num contexto da Alemanha nazista. A igreja que era nazista na época estava seguindo uma linha de tirar o nome de Israel dos judeus nas Bíblias e estava num caminho completamente equivocado, né? Quando a igreja se alinha aos políticos, normalmente é assim, né? Eu só queria compartilhar isso mesmo. Se você tiver alguma sugestão aí, qual é o melhor período para estudar a Bíblia para você, você pode falar aí, eu vou ler. E até porque eu sou pai de uma criança pequena que pede muita atenção. Em casa a gente precisa preparar as coisas. E para mim o melhor momento de leitura da Bíblia tem sido o transporte. Aos finais de semana, depois que o Theo dorme, eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho usado a ida para o trabalho para leitura devocional. E na volta, às vezes eu leio um livro, aí eu fico mais aberto o que eu gostaria de ler. E é isso, minha gente. Você tem alguma sugestão aí? Qual é o melhor período do dia para ler a Bíblia? Mas o transporte é um bom lugar de leitura, gente. Para mim, tem sido um bom lugar. Abraço para todo mundo. É isso que eu tinha para falar. Valeu!